Boa noite. Hoje nós temos mais um. Primeiro, é o primeiro? É o primeiro, né? Primeiro encontro de agosto. Fizemos uma troca na programação, então eu vou apresentar hoje. Quem iria apresentar é a Cristina, um outro tema, mas a Cristina está viajando, então ela fica para segunda, quarta, e eu vou apresentar, então, o que era da segunda, quarta, tá? Deixa eu ver se eu coloco as pessoas aqui. Tá. Então, nós estamos estudando, né, o amor, imbatível amor. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É, Esse livro, né, é da sexta edição, e o capítulo, hoje, será o capítulo 6 desse livro, né, do livro material aqui. Porque quando olha em PDF, ele é outro capítulo, mas o meu é o material, então é o capítulo 6, Objetivos Conflitivos. E então a gente vai ver um pouco da introdução desse capítulo, tá? E aí depois, deixa eu ver se eu coloco só eu aqui, não dá, não apareceu. E aí depois, então, tá aparecendo a Marina só. Deixa eu pôr todo mundo aqui. É, Ela começa assim, esse é a introdução, tá? O desajuste emocional e a perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea determinam como indispensável a conquista de metas estabelecidas pelo egoísmo, em indisfarçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Então, como o nome do capítulo, né, Objetivos Conflitivos, ela começa, então, desenvolvendo assim, tá? O desajuste emocional e a perda de identidade. Por que que acontece isso, né? Porque está estabelecida como meta, né? Para a pessoa seguir por aí. Então, isso tem causado, é assim que eu compreendi, tá? Tem causado aí é, transtornos mentais, inclusive. O triunfo que todos devem almejar, segundo essas tendências, apresenta-se estatuído em como conseguir-se destaque social, Edna, parecer-se. Oi, Edna, não está mudando o slide, não está mudando? não. E ele também está no modo de edição, né? Sabe quando você faz a Peraí. tacinha? Ele não está no modo tacinha. Ele não tá, para mim tá. Como é que eu faço aqui, hein? Para mim tá. Deixa eu interromper e voltar de novo. Renata tá entrando. Deixa eu interromper para eu tentar entrar de novo, tá? Deixa eu tentar entrar de novo. Participante não. É, Compartilhar. O que que vocês estão vendo aí, por favor? A primeira tela, A primeira tela, ela tá do no lado modo esquerdo, apresentação. ela tá no modo apresentação, ela Desculpa, no modo de edição. de edição, né? Eu vou tentar Isso. colocar Na na, no, tacinha, li- né? no, no livrinho para ver se vai, porque eu Isso. tinha posto na tacinha e não deu, tá? Ah, Ó, tá. agora eu vou. Como que tá? Tá passando? Não. Não tá passando? Gente, então eu vou deixar no modo edição, tá? Vou ter que deixar no modo edição. Não sei por que que tá acontecendo isso. Então, mas mesmo no modo edição, quando você começou a ler a introdução, não mudou, ficou na capa do livro. Mas é porque eu coloquei no modo apresentação. Ó, vê se vai passar. Tá Sim. passando? Sim. Eu vou ter que passar sim, porque pelo visto, né?
Hoje é um dia daqueles. É um dia daqueles. A gente vai falar de objetivos conflitivos, né? Eu acho que também o tema é. Então, tá. Tá aparecendo para vocês aí o desajuste emocional e tal? Tá aparecendo? Isso, Tá. Então, isso. assim, a Jona começa a falar a introdução desse capítulo, né? Dizendo que o desajuste emocional e perda de identidade é uma reação, né, da sociedade contemporânea, né, pela maneira, vamos dizer assim, equivocada, né, de se conduzir as nossas vidas, tá? A sociedade contemporânea. Então, ela põe aqui: conquista de metas estabelecidas pelo egoísmo e indisfarçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Tá passando, gente? Passou? O triunfo, vocês estão Sim, vendo? Tá. O triunfo que todos devem almejar, segundo essas tendências, apresenta-se estatuído em como conseguir-se destaque social, parecer-se vencedor, tornar-se divertido. Tá? Então, ela vai agora desenvolvendo então esse tema, né? E ela deixa bem claro lá no início o que que isso vai dar, tá? Um desajuste emocional e perda de identidade, certo? Para esse cometimento, surgem cursos e técnicas variadas para superar-se obstáculos, circunstâncias, ocorrências e pessoas. Conquistar-se amigos, lograr-se relacionamentos úteis, que significam vantajosos, numa terrível, quase neurótica preocupação pelas vitórias exteriores. Então, aqui eu achei um escrito aqui: se você se vê como vencedor, não há concorrência que barre seu sucesso. Você vai ser aprovado, você passará em cursos tops, concursos bem remunerados, assumirá grandes cargos e obterá sucesso em tudo que empreender. Então, essa frase, claro, busquei na internet, mas ela vai de encontro com o que a Joana está falando, né? Qual é, qual é o objetivo, né? Que a maioria das pessoas fazem essa trajetória e o que que isso pode ocorrer de consequência. O ser em si mesmo, né? Que a gente pode dizer assim, o nosso self, né? É quase secundária em importância, desde que a aparência seja agradável, a posição tenha representatividade e o dinheiro se encarrega de resolver as situações embaraçosas, tá? Então, aqui ela está nos conduzindo, dizendo o quê? Que a gente está trabalhando dessa forma, é, eu costumo dizer, da forma horizontal, né? Nós estamos na parte do ego, né? A gente não faz o vertical, que seria uma conexão com o nosso maior, né? Com o nosso ser em si mesmo, que é o céu. Tais objetivos não passam de disfarces para a luta pela supremacia do ego, portador de recalques, que deixa de lutar pela libertação do self, que é uma das libertação do self para engendrar novos futuros conflitos. Então, assim, o que que ela está dizendo aqui, né? Aí eu coloquei bonitinha essa figurinha. O ego vai te levar longe e vai te deixar lá, sozinho. Eu achei ótima essa imagem, né? Então, assim, uma das funções do ego, né, é fazer essa ponte, né? Essa ponte que deveria ser constante entre o fazer do ego, a função que ele tem, né? De nos conduzir na nossa vida de consciência, mas também fazer essa ponte com o self, né? E é isso que não está acontecendo. Nesse capítulo, ela traz isso. A busca de poder, que favorece a projeção social, e o ter produzem contínua inquietação, de algum modo pelo medo de não mais vir a dispor da situação cômoda, invejável. Esse receio induz a insegurança, a desconfiança, a instabilidade. Então, aí ela vai trazendo aqui o que que pode causar
essa forma de viver. À medida, porém, que as contas bancárias aumentam e o brilho social projeta, o indivíduo perde o contato com a sua realidade. Qual que é a realidade nossa? A realidade do nosso eu maior, né? Do nosso self, tornando-se antinatural, exigindo tratamento especial em toda parte, especialmente no lar, qual lhe é propiciado pela insensatez da bajulação, sentindo-se todo-poderoso e agressivo. Essa conduta sistemática e as pressões sofridas no mundo do parecer estressam-no e cada vez tombam-no na insatisfação. Então, aqui eu lembro muito da energia psíquica, né? A pessoa ela está no antinatural, então ela vai gastar, né? Ela vai consumir muito mais energia psíquica do que é necessário para o seu dia a dia, né? E isso vai trazer aí um esgotamento, né, com o tempo, se não mudar de postura, né, como ela falou aqui, ó, estresse, né, e a insatisfação, né? Então, assim, a pessoa que está muito no ego, ela insatisfeita, né, insatisfeita porque ela está sem essa ponte, o que que acontece? Ela sempre tem um objeto de desejo. Então, ela vai atrás desse objeto, né? Que seja poder, que seja adquirir coisas, né? Aí ela vai atrás desse objeto. Aí ela trabalha com esse objetivo. Conseguiu, né? Conseguiu, aquilo tem um prazo, né? Um tempo de satisfação e prazer. Aí daqui a pouco decresce. Aí é que nem a pessoa. Eu vou fazer aqui uma comparação. É que nem a pessoa dependente química, né? Ela toma, ela usa, aí depois ela fica naquele estado legal, daqui a pouco ela deprime, né? Ela precisa de novo. Então, esse estado aqui de comportamento, né, mental aí, e de ações, né? Ela dá a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, é tipo um vício mesmo. Noutras vezes, afadiga-se por defender a posição em que estagia e não desfruta daquilo que foi almejado, porque está sempre preocupado com aqueles que vêm e ameaçam-lhe o lugar de falso triunfo. Prossegue então acumulando mais, defendendo-se mais, amando menos, tranquilizando-se menos ainda. Por quê? Porque ela está num agir antinatural. Ela está dando poder para o ego, e o ego é uma estrutura muito pequena, né? O poder que a gente tem que dar é para o self, que é o organizador de toda a nossa estrutura psíquica, né? Se escapa dessas exigências conflitivas, experimenta a saturação e desmotiva-se, mergulhando no tédio gerador de morbidez e depressão. Olha só o que que isso causa, o que que isso dá de efeito, dá de efeito na pessoa que age assim, que está vivendo assim. Os objetivos, quando legítimos, não podem encarcerar nem entorpecer, menos ainda afligir. Somente aqueles que são constituídos por qualidades e valores profundos compensam o afã e o esforço por lográ-los. Então, assim, esse aqui é um bom sinal para nós, né? Então, se a gente está com um objetivo e esse objetivo ele está trazendo aí um mal-estar, né? Um encarceramento, entorpecimento, uma aflição, né? Talvez a gente tenha que rever esses objetivos, né? Que ela está dizendo aqui que somente aqueles que são constituídos por qualidades e valores profundos compensam o afã e o esforço por lográ-los, quer dizer, por resultado bom, né? A vitória que vale a pena é a que aumenta a sua dignidade e reafirma valores profundos. É uma frase que eu achei. Formam-se pelos anseios de vitórias, de realizações, não porém exclusivamente exteriores, senão também internas, as únicas que produzem renovação, que estimulam e dão sentido existencial. Então, assim,
quando as pessoas chegam, né, nos consultórios, elas estão, muitas delas, ou a maioria delas, estão nesse campo, nessa atmosfera, né? De ego. Então, isso, quando já está naquele nível de insatisfação, naquele nível, de repente, de sintomas, né? Então, buscam um tratamento. Olha, a introdução termina aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Que a gente aí vai entrar no tema agora. Edna, eu gostaria de lembrar, naquele slide anterior, por favor. Tá. Aqui? Aqui? É, não, naquele outro mesmo. Esse aqui. Nesse. Tá. Encarcerar nem entorpecer. Eu me lembro quando comecei a fumar, aos 13 anos, e quando chegou perto dos 20, né, eu percebi que ele me encarcerava. Ele começou a ser o líder da minha vida. E eu falava assim, você é tão pequenininho, né? Olhava para ele, você não vai dominar a minha vida, né? E aí eu falei assim, você não vai entorpecer. E a bebida alcoólica também, né? Da tomada de decisão, porque ela também entorpece. Só Uhum. que chegou no momento que ela me dominava e eu falei assim, bom, você vai ter que sair da minha vida porque você quer me encarcerar, né? Então aí me veio essa questão. A outra coisa é aquilo que você trouxe no slide anterior, né? É a questão das posses, né? Então, assim, às vezes eu experimento algo e já estou vazio, né? Leva um tempinho e eu já estou vazio. Uhum. Uhum. Eu lutei a vida inteira para poder atender primeiro a família e os filhos, né? Aí, esses dias, eu falei assim, vou comprar um carrinho mais confortável, né? Um Uhum. carrinho 2.0, com um banco mais confortável. Eu ainda estava no ego. Por quê? Eu comprei e logo já senti um vazio. Uhum. Uhum. Mesmo ele sendo velhinho, tal, bem conservado, mas era o que eu queria, né? Uhum. Confortável. E aí eu falei assim, nossa, mas já estou vazio de novo? Então não era ego puro. Era essa contribuição que eu queria compartilhar. Legal, é bem isso mesmo. Obrigado pela sua ilustração, né? Mais alguém quer comentar sobre essa introdução? Wellington, Oi. nesse slide aí que você falou noutras vezes, a fadiga por defender a posição em que estagia e não desfruta daquilo que foi anelado. Uhum. Aí onde a gente vê muitos burnout da vida, né? Porque a pessoa se cansa muito de trabalhar, se excede horas e mais horas, não sai do escritório, não sai do consultório, não sai do hospital, enfim, né? Ela quer porque quer, né? Atingir aqueles objetivos que, na verdade, aquilo ali vai trazendo para ela mais doença e mais problema do que a parte que ela está pensando que vai trazer a felicidade para ela, né? É o famoso workaholic, né? Também. Uhum. Sim, É. eu achei interessante essa parte também. Uhum. E nessa parte que aí onde logo no início que você iniciou, você falou dessa parte do cometimento, surgem cursos, técnicas variadas para superar-se obstáculos, circunstâncias, ocorrências e pessoas, Uhum. conquistar-se amigos, tal, tal. Aqui é porque o objetivo legítimo não está estabelecido, né? É um objetivo ilusório. Porque quando a pessoa está mesmo com o objetivo legítimo, estruturado, ego estruturado, que ela tem, né? Está fortalecida, ela sabe os passos que ela precisa dar, o estudo, ele é bem-vindo, o estudo, o curso, as técnicas, tudo que ela se aprimorar, vai ter vamos dizer assim, vai ter um benefício para ela, só que ela não vai utilizar isso somente para ela.
ela vai utilizar isso em prol do semelhante também. Então, mas a questão é a mudança do objetivo, né? Se não tiver um objetivo bem delineado, bem consciente, ela só vai assim, naquela ilusão. Agora eu já atingi tal patamar, agora eu quero atingir outro, e vai querer subindo, e subindo, e subindo, só que não tem objetivo delineado na mente dela. A questão ela só é voltada só para ela e para as pessoas ao seu redor, somente ali. No caso ali, a família, os filhos, e olhe lá, né? Uhum. Então, essa questão que eu achei interessante, né? Então, A Marina, perda, bem oportuna a sua fala, porque, assim, o Jung define nosso estar na vida em duas fases, né? Que é a fase de adaptação e depois da individuação, né? Com a metanoia no meio. Então, assim, sim, essa fase aqui é bom para essas mensagens aqui, assim, ela é bem salutar para quem está na fase de adaptação ainda, né? Porque precisa sim, disso. A Joana não está sim, dizendo, ó, você não precisa nada disso. Não, ela está dizendo assim, exatamente, igual exato, você falou, depende do objetivo. exato, Eu posso e devo, sim, procurar, né? Eu só não posso me perder no ego. Eu preciso entender que eu sim, preciso cuidar desse ser imortal concomitante, né? Eu posso fazer isso concomitante, se eu tenho a consciência disso, se eu tenho essa informação, né? Porque se eu não exatamente, tiver, eu posso cair, né, nessa tentação do ego, né? Acho que é bem sim, por aí. sim. É. Mais alguma contribuição? Então vamos lá, vamos para o tema então, tá? A introdução foi aquela parte, agora a gente vai para o tema sucesso e fracasso. Então, ela começa assim, esse tema. O homem tem necessidade de enfrentar desafios. São eles que o impulsionam ao crescimento, ao desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades, sem o que permaneceria sem objetivo, relegando a letargo, né, a prostração, a negação da própria mecânica da vida que se expressa como evolução. Olha aqui o bem que é termos desafios na nossa vida, né? Eu lembro que eu acho que foi na aula passada, não lembro se foi na passada ou na outra, que eu até citei uma palestra que a Marili fez, da diferença entre desafio e problema. Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Lembro. Então, assim, quando surgem os desafios, e aqui Joana está dizendo, precisa surgir os desafios, né? Para a gente poder andar, para a gente poder, né, desenvolver. E a gente acha aquele desafio um problema, uma situação assim ruim, eu vou reclamar do desafio, ele vira um problema, né? E se ele vira um problema, eu vou ter que usar mais energia minha para poder solucionar. De qualquer forma, se for alguma coisa na minha vida que vem como desafio, eu não vejo assim, ele vai virar problema e aí eu vou ter que decidir, definir de qualquer forma. Então, eu vou gastar mais energia para resolver aquela mesma situação que poderia ser só um desafio, né? À medida que se lhe vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem nas suas paisagens mentais, em forma de aspirações, que se transformam em lutas motivadoras da existência. Então, a Joana aqui, segundo o meu entendimento, ela está dizendo o quê? Quanto mais a gente vai amadurecendo psicologicamente, mais situações desafiadoras nós vamos enfrentar, não no sentido de situação desafiadora, no sentido ruim, pejorativo, mas situações que vão exigir de nós criatividade, né? Desenvolver nossa inteligência mais, tá? Eu entendi dessa forma. Se vocês tiverem outro entendimento, fica à vontade para comentar. Cada etapa vencida faculta novos rumos a percorrer, e o seu transcurso é realizado a esforço que o ideal de sucesso propõe.
A princípio, são metas próximas, não obstante se possam ambicionar outras mais expressivas, mesmo que remotas, porém prenunciadoras de vitórias imediatas. Aqui eu lembrei muito, eu não lembro mais que livro que é, eu acho que é do Kardec, acho que diz assim, que quando o ser ainda é bastante imaturo, eu vou usar a palavra da psicologia, né, o que ela está usando aqui, maturidade ou não, bastante imaturo psicologicamente, o livre-arbítrio, ele é proporcional também, né? Esse ser vai precisar de mais tutela, né? E menos desafios, né? Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais nós vamos tendo nosso livre agir, né? Livre-arbítrio, né? E aí as situações vão crescendo também, situações para que a gente possa desenvolver, quer dizer, eu estou lembrando também aqui abrindo um parênteses, né? Lembrando aqui do curso de engenharia, né? Os engenheiros, eles geralmente são bons administradores, por quê? Porque eles, desde o primeira semestre, eles lidam com problemas para solucionar, né? Então, eles adquirem, né, no próprio curso, adquirem essa habilidade, né, de resolução de problemas. E a Joana, eu lembrei disso até bem, bem legal, porque a Joana, ela está dizendo isso para nós, né? É, Lá na engenharia, eles usam a palavra problema. Aqui a Joana está usando desafio, eu vou voltar para o termo desafio, né? Então, os desafios, quando a gente tiver bastante desafio na vida, a gente pode saber que a gente está pronto, sim, né? Senão não viriam, né? O que está próximo e fácil não constitui grande desafio, nem forte motivação para ser conseguido, pois sucede com mínimo esforço, deixando, quando logrado, um certo travo de frustração. Enquanto se acalentam ambições nos padrões da realidade do possível, eu achei muito interessante ela falar realidade do possível. Enquanto se acalentam ambições nos padrões da realidade do possível, se vive motivado para prosseguir. O seu desaparecimento faz-se morte existencial. Olha só. Dessas objetivações realizáveis, surgem projetos mais audaciosos, considerados então impossíveis, que a tenacidade, a inteligência, o esforço conseguem alcançar, né? Então, vamos olhar cada um, né, mentalmente, não precisa a gente falar, mas cada um, né, para olhar a nossa trajetória de vida, né, para saber se a gente já teve menos desafios, se a gente tem mais desafios, como é que está nosso caminhar aí, até para a gente saber em que nível de maturidade estamos, né? Mas ela põe isso aqui, padrões da realidade do possível. Quer dizer, ela tá falando, não é coisa impossível, também coisa impossível idealizada, fantasiada, né? É coisa da realidade do possível. A conquista da roda inicialmente mudou a fase do planeta. A fundição dos metais, a eletricidade, e suas inumeráveis aplicações alteraram completamente o mundo terrestre, que deixou de ser conforme se apresentava para ressurgir com um aspecto totalmente novo. Aí ela está dizendo aqui, então, de todo o coletivo, né? De todo o desenvolvimento do nosso planeta, né? A conquista da roda, ela cita esses dois exemplos, né? A conquista da roda, né? A fundição de metais, a eletricidade, né? E etc. Os desafios do micro e do macrocosmo que estão sendo vencidos alteram com os recursos avançados da ciência e da tecnologia, a cultura, a civilização e a vida nas suas diversas expressões. Eu achei até poético essa parte aqui, sabe? Porque Joana fala do ser,
né? E fala do coletivo, ela fala do todo, né? Do micro e do macro. Eu achei até poético essa parte. Certamente, a precipitação emocional, as graves patologias orgânicas, psicológicas e psíquicas, algumas resultado dos atavismos e das fixações ancestrais, não permitiram, por enquanto, que se instale na sociedade a felicidade, nem no próprio indivíduo, a harmonia, o prazer, não agressivo nem extravagante. A morbidez que campeia tem nos dificultado. Então, a morbidez é um estado, né, uma enfermidade, estado do corpo que apresenta algum tipo de doença, esgotamento, falta de vigor, fraqueza física ou psíquica. Então, o Jonas está dizendo o que aqui, né? A precipitação, né? Isso é bom para os ansiosos, eu estou falando para mim mesma. A precipitação emocional, né? As graves patologias orgânicas, né? Que muitas pessoas já passaram ou passam, né? As graves patologias psicológicas e também as psíquicas, né? Ainda são resultados, e é o que a gente vê na nossa sociedade, né, gente? É nossa realidade. Esse livro foi escrito lá em 93, a primeira edição, né? E parece que ela está falando, parece que publicou ontem, parece que ele escreveu ontem, hoje, né? Está dizendo que isso é resultado ainda das fixações ancestrais, né? Do indivíduo, do grupo de indivíduos, que é o coletivo, então, por isso, na sociedade, ainda a gente não está vivendo uma sociedade harmoniosa, né? Ela usa a palavra felicidade aqui, né? Nem no próprio indivíduo, né? Não se percebe a harmonia, o prazer, né? Então, tem coisas aí. Aqui a gente vai lembrar fixações ancestrais, a gente vai lembrar dos arquétipos, né? De toda a vida violenta e agressiva que tivemos na nossa história de humanidade, né? Então, isso tudo tem um resultado, está tendo ainda esse resultado que não trouxe ainda essa paz tão almejada por nós, né? Apesar dos sucessos conseguidos em muitos setores, outros permanecem obscuros, aguardando. Passos audaciosos já foram dados, favorecendo o bem-estar e ampliando os horizontes existenciais. Então, o que eu entendi aqui, né? Que a gente vai tendo sucesso individual, e aí eu vou para a parte interna, tá? E pode ser até material também, mas assim, eu estou mais focada na parte interna. A gente vai conseguindo isso por setor, né? A gente não muda totalmente tudo de uma vez, né? A gente vai conseguindo isso passo lento num determinado setor e a gente vai assim crescendo, né? Eu entendi assim. Saturado do habitual, aspira pelo inusitado. Apaixonado pelo bom, pelo nobre, pelo belo, liberta-se. Há esforço que supera a vulgaridade, o tédio, o ego dominador. Harmoniza o self com o cosmos e busca integração no conjunto geral, sem perda de identidade, nem de individualidade. Então, aqui me parece que é um ser que já está fazendo essa ponte com o seu self, né? Já tendo uma percepção mais ampliada de si mesmo, né, da própria realidade, né? Então, isso vai fazendo, aqui, ó, ela tá dizendo assim, apaixonado pelo bom, pelo nobre, pelo belo, né? Isso é libertador, né? Então, assim, esse trabalho é aquilo do setor antes, né? Esse trabalho é um trabalho devagarinho, né? Agora, aqui a importância do que é a gente ter essas informações e tentar fazer esse trabalho em nós, através, como, né? Como fazer, né? Através da própria autoobservação, né? Das nossas reflexões, né? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Dá para a gente ir devagarinho ampliando os nossos setores, né?
O sucesso é sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão, poder, destaque. Não se tratam de buscas egóicas. Olha aqui que interessante, Marina. Lembrei lá da sua fala, né? Não se tratam de buscas egóicas, mas de instrumentos de uso para conseguir a vigência dos ideais, né? Então, aqui ela está qualificando, né, o esforço, né, individual que a gente tem que ter, né, tanto na nossa vida aqui egóica de encarnado, né, mas sempre lembrando que nós não somos, não devemos achar que isso aqui é definitivo, isso aqui é transitório, né, e nós não podemos perder o nosso objetivo, o nosso ideal, né, que é o nosso crescimento como ser espiritual e imortal. O poder é ferramenta neutra. Olha que interessante que ela traz aqui. O poder é ferramenta neutra. A aplicação que lhe é dada responde pelos efeitos que produz. Proporciona os meios hábeis para as realizações, abrindo portas e espaços a fim de que a vida se torne mais significativa. Isso aqui é perfeito, né? Olha só, o poder em si ele não é ruim, né? Ele é neutro, né? Agora, como é que eu uso isso, né? Com que objetivo, com que meta é que vai dar a diferença? Se é um poder que vai ser maléfico para mim ou benéfico. Sim. Da Ter mesma forma o dinheiro, né, Edna? mesma forma o dinheiro, exatamente. Exatamente. São ferramentas, né? São ferramentas que estão Ferramentas de. para nós, né? Que a gente pode utilizar, né? Mas não ficar como uma dependência, um vício, Um né? escravo, Dentro daquilo, do poder, né? Do dinheiro, né? A gente tem que usar a escravizado. ferramenta como uma facilitador, né? Para nossa autorrealização e também para auxílio ao próximo. É assim que eu percebo. Ter, possuir para manter-se com dignidade em segurança econômica, social, emocional, é um sentimento existencial. Então, ela está dizendo o quê? Que é um sentimento do self, através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas. Então, ela está dizendo, está falando exatamente isso, ter, possuir, né? Para manter-se com dignidade. Aí ela põe aqui, ó, insegurança econômica, social, emocional. É um sentimento maior, existencial. É o sentimento do self. Qualquer tipo de carência aflige. E quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou em uma situação econômica angustiante, leva a crises desestruturadoras do comportamento. Aí eu coloquei aqui, a carência tem o poder de fazer com que mendigamos afeto e atenção. Olha só aonde a Jona vai, né? Ela está indo numa linha de raciocínio e aí ela traz a carência. Ela traz a carência. Por que será, né? Ela vai trazer a carência aqui, né? Então, sugere para mim, de acordo lá com a introdução, de que uma das causas, né, da pessoa viver inconscientemente, viver no ego, pode ser também por carência. Eu não sei se eu estou eu não sei se eu estou viajando, mas assim, eu estou entendendo aqui pelo andar aqui, né, da leitura, né, da escrita, mais ou menos isso, né, que ela diz aqui, qualquer tipo de carência aflige. E se aflige, ele não é existencial, né? Ele está lá na parte egóica. E quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou em uma situação econômica angustiante, leva a crises desestruturadoras do comportamento. E como, né? Se a gente vai aqui para as relações efetivas, gente, isso dá como diz o, dá ruim esse negócio, tá? Às vezes a pessoa, é bem isso aqui, ó.
fica um mendigo de afeto e atenção, né? De pessoas, às vezes, não qualificadas, né? Para a convivência, mas por pura carência, né? A pessoa... Eu estou falando no caso de relação afetiva, mas pode ser em qualquer tipo, de qualquer outro tipo. O sucesso significativo, porém, se expressa como atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Nem sempre todas as respostas da luta são positivas, de triunfo. Olha só a profundidade disso, né? Porque ganhar, né, ter sucesso, ter a meta alcançada, né, é bom demais, né? Mas ela disse que a atitude de equilíbrio é entre o conseguir e o perder, que nem sempre todas as respostas da luta são positivas, de triunfo. O fracasso, desse modo, faz parte integrante do comportamento da busca. Eu estou lembrando aqui muito dessa estrutura nossa, né? Que nós temos as duas coisas, a luz e a sombra. Aqui, de sucesso e fracasso, seria mais ou menos isso, luz e sombra, né? Às vezes uma está na luz, o outro está na sombra, e independe aqui, fracasso ou sucesso. Não se deter quando por ele visitado, quer dizer, o fracasso, né? Retirar a lição que encerra, analisar os fatores que o produziram, a fim de que não se repita, e recomeçar quantas vezes se faça necessário. Eis a forma de torná-lo um sucesso verdadeiro. Olha a, o alcance, né, do que Joana considera como sucesso verdadeiro, né? Mesmo no fracasso, tirar daí, analisar, né, analisar os fatores, né, que geraram o fracasso, né, a fim de que não se repita e recomeçar quantas vezes faça necessário. Aí sim é o Ué, sucesso verdadeiro. Oi, Maria. deixa eu fazer um comentário. Ó, um exemplo forte disso é o que a gente está vendo agora ali nas Olimpíadas, né? Os atletas, eles vivem exatamente isso. Para chegar ao máximo, ao topo, ao crescimento, é um dia ganhando e um dia perdendo, né? E quando se perde, eles vão lá e refaz, analisa tudo né? E cria novas estratégias para ter um novo sucesso, né? Eu acho que o esporte, assim, ele fala bastante disso que ela está mostrando aí, como, é lógico que ela está colocando de forma simbólica, né? Mas para a Uhum. gente trazer para o concreto, o esportista, ele trabalha bastante isso, né? Só queria fazer esse comentário. Foi bem oportuno o seu comentário, Maria. Aqui, deixa eu ver o que eu pus essa figurinha aqui. O verdadeiro sucesso não começa com o tanto de dinheiro que temos no banco, mas com o tanto de inteligência que desenvolvemos no cérebro. A rebelião ante a sua ocorrência, a ocorrência do quê? Do fracasso, né? A desestruturação íntima e a perda do sentido da luta, além de constituírem prejuízo emocional, representam fracasso real. O insucesso de um cometimento pode tornar-se experiência que predispõe ao triunfo próximo. Eu acho que aí a Maria ilustrou perfeitamente aí o esporte, né? O fracasso só se torna real quando desistimos, por isso lute até atingir sua meta. Na estratégia bélica, vencer a guerra é a meta, e não somente ganhar batalhas. O importante e essencial, no entanto, é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. Então, levando para o simbólico, né? Sabemos que na nossa luta, né, podemos ter o sucesso já presente ou o fracasso. Então, o que fazer com o fracasso, né, para que no final aquele fracasso se torne um sucesso, um triunfo, né? E aí, então, ela diz que é o sair vitorioso nessa luta final, aquilo que define o combate, né? O homem de sucesso ou de fracasso exterior
deve vigiar o comportamento íntimo para detectar como se encontra realmente e remanejar a situação. Então, aqui eu achei essa figurinha. O que que a pessoa fracassada faz com as falhas, né? Ela está carregando, ele está carregando aqui, está pesadão, está em cima da cabeça dele. E o que que a pessoa de sucesso faz, né? Ela vai subindo, olhando essas falhas e vai subindo, deixando as falhas para trás, né? Aqui é mais ou menos assim, um fracasso, né? Foi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está carregando só um aqui, ó. Ele está subindo, quer dizer, ele está aprendendo com isso, né? Produzir a harmonia entre o eu superior e o ego é que realmente representa sucesso ideal. Sucesso ideal. Então, a gente. Porque, assim, eu terminei hoje um curso e que ele mostra, né, o tamanho do self, né? O ego com um pedacinho dentro do self, né? Mas o ego muito menor. Então, assim, mas existe uma interconexão ali, né? Se o ego está muito dentro do self, é esquizofrenia. Se o ego está muito fora do self, é neurose, né? Então, assim, o ideal é essa harmonia, essa ponte aberta aí, né? Que esse é um dos papéis do ego, né? Fazer essa ponte entre o fazer dele, né? Ele é o centro da consciência com o, o self, que é a nossa estrutura que organiza tudo e coordena toda a nossa estrutura psíquica, né? E precisa ter essa harmonia entre essas duas entidades psíquicas. Então, aqui eu trouxe uma frase do Jung, né? Jung diz assim, que individuação é a vida em Deus, tá? Isso está aí nas obras completas, número 18, aí tem aí a fonte. O objetivo da individuação é nada menos que despir o self dos falsos invólucros da persona, por um lado, e do poder sugestivo de imagens primordiais pelo outro. Arquétipo, né? Persona e arquétipo. Então, a individuação, o objetivo da individuação, né? É tirar tudo que não é nosso, né? Deixar só a essência. Então, essa frase, eu achei interessante essa frase está lá no dicionário junguiano, que individuação é a vida em Deus. Aí eu peguei aqui esse do Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem, 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito prova a resposta, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Em outras palavras, é mais ou menos o que a Joana trouxe, mais ou menos dentro da teoria junguiana, essa característica do homem de bem, segundo o meu entendimento, cabe aqui para essa lição aqui. Então, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aqui, uma imagem linda de Jesus. E aqui, o que fica para você, né? Para cada um de nós desse tema, da introdução dos objetivos conflitivos e o tema sucesso e fracasso. E eu vou, então, interromper o compartilhamento para que a gente possa, então, agora compartilhar, né? O que que fica para nós desse conteúdo bem rico da Joana. O Ed, Oi. então, só complementando o que a gente já falou um pouquinho, é,
E essa frase que você traz aí do homem de bem, né? O que caracteriza o homem de bem, e ali ele vai elencar as virtudes que ele tem que desenvolver, que ele tem que realizar, né? E aí a gente faz aquela conexão com essa fala da Joana, né? Os objetivos quando legítimos, né? E quando ele está com os objetivos claros, bem, assim, é, vamos dizer assim, em conexão com ele mesmo, com a divindade que ele faz, né? O, a, o seu, sua conexão com o alto, com Deus, e com o seu semelhante, no caso, é horizontal e vertical, quando ele está bem focado nisso, bem ciente, né, bem consciente de tudo isso, aí é que ele vai trabalhar essas virtudes para ele se tornar o homem de bem, né? Porque daí ele sabe a finalidade que ele tem da existência dele, ele sabe por que ele está aqui, ele sabe o que vale mais a pena ele realizar, quais são realmente a joia que ele vai levar daqui, o que ele vai levar daqui de bom, né? Então, ele vai se preocupar com aquilo que realmente tem uma validade que, como diz lá no Evangelho também, a traça e a ferrugem não vai destruir, né? Uhum. Que é desenvolvimento das virtudes, é o desenvolvimento do bem, é o desenvolvimento do amor, do alto amor, do alto perdão, todas as questões, né? Eu achei muito legal essa parte que você trouxe. E outra coisinha que eu queria falar também, nessa parte aí dos desafios, né? Como é importante o desafio na nossa vida. E se tem desafio, você não sabe se você vai ter sucesso ou fracasso. Depende de como que você vai enxergar e vai lidar com isso. Então, o desafio, ele tem essa proposta. Ou você vai enfrentar e vai ter sucesso, ou você vai ter o fracasso. Um dos dois você vai ter, mas se você não tiver o desafio, você não vai saber se você vai ter o sucesso ou se você vai ter o fracasso. Por isso é importante o desafio para o nosso crescimento. E quando o fracasso aparece na nossa vida, o que a gente tem que trabalhar de virtude? A humildade. Porque se a gente não tem humildade, a gente vai ficar na rebeldia, na reclamação, porque isso não podia ter acontecido comigo, porque isso, porque aquilo. Aí a gente vai entrar naquele processo da infantilidade, da nossa imaturidade realmente, né? Que é o que a Joana fala, a imaturidade. Por quê? Porque a gente está vendo aquilo ali como assim uma pedra no meu caminho que não era para estar. Pô, por que comigo, né? Agora, se a gente olha com outro olhar, com o olhar da humildade, não, eu devo ter feito alguma coisa errada, por isso que eu cheguei nesse Resultado. resultado. Não deu bom porque alguma coisa no caminho eu não fiz direito. Então, rever os passos que eu fiz, se eu fiz vamos dizer assim, fiz um itinerário correto, o que eu fiz no caminho, se eu cortei caminho, eu não fiz tudo certo. Então, a reflexão a respeito daquilo que eu fiz para ter chegado naquele resultado. Então, a gente precisa desenvolver a humildade depois do fracasso. E daí é que calha também com o que a Maria trouxe. As atletas, elas vão ali vendo o que elas fizeram de errado, que não conseguiram bom resultado, e o que elas fazem? Vai treinar mais, vai se focar mais, vai se determinar mais, vai, né? Vai ter aquela humildade para poder, então, ela fazer o passo seguinte, que é retomar o caminho e tentar de novo. Ou seja, não vou ficar ali naquela ó dia, ó céu, que nem ela fala, né? Lamentação. Na reclamação. Ó dia, ó céu, na reclamação. Eu vou levantar,
sacudir a poeira e tocar o barco de novo para chegar num outro resultado. Então, olha como é importante o desafio, o fracasso, as virtudes que a gente desenvolve e o recomeço para chegar no triunfo. Então, é tudo são realmente se conscientizar disso para a gente, quando a gente estiver no desafio, a gente se lembrar desse passo a passo que a gente tem que fazer, que a Joana muito bem, né, traz isso muito assim, muito discriminado, muito ali esmiuçado, né, Pedagógico, e para a gente enxergar, exatamente, pedagógico, para a gente enxergar realmente que a gente só vai crescer e só vai melhorar e só vai evoluir a partir de que a gente se conscientiza. é isso aí, obrigada, Marina. Boa reflexão. Gostei da lembrança da virtude da humildade aí. Então, É isso aí. tem que ser, né? É legal. Quem mais? O que que fica para você, Denilce, Olga, Renata? Oi, Renata, você chegou depois, deu para cumprimentar. Ô, Murilo, Ed. oi, Denilce. Então, eu fiquei pensando assim, o quão difícil é quando nós estamos no conflito, né? A gente conseguir ter esse olhar e essa tranquilidade de falar, não, peraí, aqui eu tenho que ir com calma, é só um momento, né? Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Ela trouxe esse tema porque, como sempre, todos os temas dela são muito atuais. Mas, assim, para mim, é um caminhar ainda difícil no sentido de estar sempre atento. Olha, aqui não é bem assim, vai passar, né? O que eu estou fazendo com essa oportunidade, com essa. Não deixa de ser uma experiência, né? O que eu estou fazendo com essa experiência que chegou para mim. Então, é por aí. Para mim ainda é bem, né? Eu acho assim que por isso que nós estamos estudando todos esses temas. Uhum, É como se fossem os princípios do amadurecimento, né, Denilce? Uhum. E aí você fala, nossa, ainda tem muito que crescer e aprender. mas só de ter essa consciência já é muito caminho andado, né? Porque tem pessoas que ficam, como diz a Marina, fica na lamentação e É, fixa naquilo, e aí ela, por isso que vai ter que passar de novo pela mesma circunstância, né? Até que aprenda, né? Aí depois que aprendeu, não precisa passar mais, né? É a mesma coisa das provas, né? Não é? Você que é Eu professora? ia falar exatamente isso, Edna. A gente poderia fazer uma analogia com a gente, quando a gente começa a estudar lá, o beabá, lá no prezinho, a brincadeirinha, isso e aquilo, tudo é maravilhoso. Depois você vai para o primeiro ano, você tem o desafio de aprender a ler e escrever, juntar as letras, juntar a sílaba. É um desafio, parece que nunca você vai conseguir aquela De- sopa de letrinha, como diz, E né? depois aprender as operações matemáticas. Não é? Aí depois você vai para as graduações, e ali, aí você, nossa, meu Deus, fiz uma graduação. Aí você pensa que está sabendo muito. Aí você vê que você não sabe nada, porque quando você vai Marina, fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, é. o bicho pega, porque daí Não, você tem que fazer com as suas palavras, né? gente, eu estou lembrando aqui que quando a gente nasce, a gente não sabe falar, não sabe nada, né? Até você vê a criança, nós criancinha pequenininha, a gente não sabia nada, dependia tudo do outro. Então os desafios vêm desde que a gente nasce, né? Que você Desde pensa que é sempre. fácil uma criança levantar e depois ela tem que levantar e andar. Gente, isso não é fácil. Depois aprender a Até na falar, barriga da mãe tem né? desafios, Aprender a né? falar, então não é simples. Então nós já passamos por isso enquanto bebês, né? A gente já passou por isso, é que a gente esquece. Parece que era tão automático, né? Mas a gente esquece, a gente passou por grandes desafios. Então, aquele parágrafo sobre à medida que se vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem nas suas paisagens mentais. Cada etapa vencida faculta novos rumos.
Eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi da Ana Teresa Camasmi, que ela fala que tem uma pergunta que fazem para Kardec na Revista Espírita, se Nero, numa encarnação anterior, poderia ter sido melhor, poderia estar melhor do que na encarnação em que ele foi Nero. E aí Kardec explica que a cada encarnação nós somos colocados à prova em uma perspectiva. E que às vezes Nero não tinha sido colocado à prova antes na questão do poder. Poder. Né? Então, a gente vai tendo os desafios à medida em que a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, experienciar, internalizar assim, o aprendizado. Mas, de qualquer forma, em algum momento a gente vai ser colocado à prova daquele aprendizado. E pode ser que a gente não esteja ainda nota 10. Pode ser que a gente ainda tenha algo mais a aprender, alguma perspectiva da vida, né? Nós estamos hoje numa encarnação que a gente talvez esteja bem, tranquilo, seja uma encarnação de alívio, de tranquilidade, de refazimento. Na próxima encarnação, a gente vai ser colocado à prova por aquilo que a gente aprendeu. É verdade. Eu estou lembrando aqui do Napoleão, né? E Napoleão, ele veio também com essa prova do poder, né? E segundo o início lá do EJA que a gente estuda, na primeiro tomo lá, ele veio com a missão de realmente fazer muito bem, fazer bem o bem, né? Mas também falhou, né? Porque ele veio com com essa prova. Eu estou lembrando disso agora também. Maria, o que fica para você, Maria? Ó, para mim ficou tudo isso que o pessoal já falou, né? Não vou repetir o entendimento assim bem claro. Para mim ficou aquele slide da ponte do self e do ego, né? Eu faço um entendimento assim, né, dessa coisa do que é self, o que é ego, como se fosse uma empresa ou um governo, né? Tipo, o self, ele é o rei, é a cabeça, ele que tem que dizer o objetivo, o que vai ser feito, né? Qual o objetivo? O self é que tem que definir qual é o objetivo da vida, né? E o ego, ele é o fazedor, né? Então, ele é o administrador, é ele que executa, ele que faz. Então, o self, ele não consegue fazer nada se não tiver o ego. O ego precisa estar ali. Então, você precisa também de um bom executivo e um bom número 2 forte para poder ir lá e executar as coisas, fazer as coisas que ele define. Então, essa integração, né? Eu vejo muitas pessoas, cacetando o ego, porque o ego, isso tem que acabar com o ego. Não, né? O self ele não é nada sem o ego. O ego é que executa, o ego é que faz, o ego é que aprendeu a viver nessa vida, é o ego que aprendeu a andar. Quem aprendeu a andar não foi o self, foi o ego que aprendeu a andar, falar, comer, trabalhar, né? Ele é o fazedor, né? Só que ele não pode ser ele que define o objetivo. Essa que é onde que a gente às vezes se perde, é quando a gente acha que esse fazedor, ou que seria o número 2 da empresa, o número 2 do reinado, define a estratégia, né? A estratégia precisa ser definida por essa instância maior, que é o que vai permanecer depois, né? Então, eu tenho que viver, fazer, e eu tenho que determinar para o ego o que ele deve fazer para que não se pereça, que esse fazer dele não se pereça somente nessa vida. Então, eu tenho que ter um conhecimento, né, de que de que o self ele vai permanecer. Então, eu preciso fazer ações ou executar coisas, né? O ego precisa executar coisas que sejam perenes, né? Que sejam boas, não só essas coisas dessa vida. Embora todas essas coisas nessa vida, como a Joana fala, são necessárias. Porque
Porque se eu tiver uma situação de muita carência, eu vou ficar naquele sofrimento. Aí eu não tenho comida. Se eu não tiver comida, eu não penso em outra coisa, eu vou pensar em comida. Então, como é que eu cresço? Como é que eu, né? Então, assim, as coisas materiais precisam existir, né? Não vamos ficar só no self também, precisa existir. E quem faz essa busca das coisas materiais é o ego, é ele que vai lá sim. atrás, ele que busca, ele que traz, né? Essa condição para que eu execute aquilo que o ego, que o self vai determinar, né? Então, o self vai dizer, não, as ações têm que ser nesse caminho, né? Do bem, do belo e da verdade, né? Como ela fala, né? O self determina esse caminho. É o bem, o belo e a verdade. É aqui que o ego vai trabalhar. E aí o ego vai lá e executa. Então, essas duas instâncias, elas têm que estar como o número 1 e o número 2 de uma empresa, né? Ou o rei e o seu braço direito ali, né? Um com o outro, um executando e o outro determinando como que vai ser. E um se alegrando com o outro. Esses dias eu me peguei assim, fazendo esse entendimento, e eu parabenizei muito o meu ego, sabe? Eu falei, parabéns para você por tudo que você consegue executar. Abracei meu ego assim com bastante carinho, sabe? Olha quanta coisa que você consegue fazer, né? Olha como que você... Então, eu acolhi esse ego de uma forma gostosa, sabe? E eu senti que foi essa instância superior, né? Acolhendo essa minha capacidade de estar aqui nesse mundo, né? Sei que ele vai perecer, né? Que ele vai ficar, ele não vai continuar, né? Mas enquanto ele está aqui executando, fazendo, parabéns, e precisa ser reconhecido, né? Também, assim como a gente reconhece um funcionário que executa as coisas para a gente, não é? A gente não reconhece, não parabeniza, não premia no final do ano, né? Um funcionário que trabalha para você. Eu acho que o ego também ele precisa dessa, desse reconhecimento também, sabe? De que ele faz, né? Mas faz o que o rei manda. Isso é que é legal, o que o rei define, né? Então, naquele slide da ponte ali do ego, para mim ficou bem Bem legal, Maria. essa Maria é bem pragmática, né? Vai lá para a empresa, bem economista, né, Maria? bem economista, exatamente, né? Bem Essa dentro linguagem das perfeita. experiências, né? Das experiências. Porque é assim, né? Na empresa não é assim, você tem boss que define e os executores, né? Ô, É, tá E Maria, às certo. vezes Maria, sempre tem um o, número e, 2 ali, que é o braço direito, né? ô, Maria, o ego é o vice, Tá? É o o vice. ego é o vice. É o vice. Mas não o vice dos políticos, que não faz nada, né? O vice da É, empresa é aquele que é o número executa, 2 da é esse que é o empresa. Eu que acho põe melhor tudo falar em da empresa, prática, porque porque a empresa tem que produzir, tem que fazer. o presidente só manda, não faz nada, ele só manda, né? Que é o CELF. O CELF é isso, o CELF ele É, não tem capacidade de agir para nada, ele sem, não sem... tem, ele depende do ego. Ele Sim. depende do ego, né? Hum. E o ego precisa dessa direção. O que Eu gostei fazer? Para dessa onde fala. eu vou? Eu gostei da sua fala, Maria, porque a gente precisa ter gratidão, sim, por essa estrutura, né? Ela agradecer, inclusive, achei muito legal, bem legal. Renata, vamos deixar o Murilo por fim. O Murilo, inclusive, gosta de ficar no fim. Boa noite, preciso ir. Ok. Murilo, com você. É, como é gostoso, né, a gente poder, a cada fala, né, reverberar, deixar aquela pedra cair dentro do lago, que somos nós, Uhum. e sentir aquilo que acontece em termos de o que eu compreendi, né, o que eu senti. E primeiro eu aproveitei algumas falas, né, para levar já para minhas filhas. Enquanto eu estava aqui, eu lembrei do que eu estava falando, filhas, a gente precisa lidar com as frustrações. Se nós hoje estamos passando 3 dias em passeio, se você lembrar, né, há algum tempo atrás,
eu estava num momento de muita produção intelectual, adquirindo conhecimento para entregar no meu trabalho, sendo que eles nem pediram, né? Mas eu queria entregar isto para lá, em termos de saúde mental. E hoje eu estou conseguindo atender a nossa família, vocês estão no final, uma já terminou a faculdade, a outra já está quase no final, e vocês estão tendo a oportunidade de sair comigo e em grupo, passar 3 dias, né, passeando. Por quê? Porque eu lidei com as frustrações, eu aceitei os desafios de terminar a minha vida aplicando saúde mental, entregando saúde mental, independente do que eu ia receber ou não, porque eu confiava que se na primeira parte da vida foi saúde biofísico, né, do corpo, eu queria entregar uma outra saúde antes da partida. Mas, ao mesmo tempo, como a gente é frágil, né, em termos de estrutura emocional, porque esse ego ainda não está amadurecido, a gente está em processo de amadurecimento, né? Então, eu fiquei imaginando, conversando com a minha esposa. Falei, Sandra, se a gente tivesse hoje 18 anos de idade, será que a gente estaria seguindo paulatinamente esse aprimoramento moral? Porque o equilíbrio vem da educação dos hormônios e da educação, né, dos instintos desse corpo. Então, quando eu me equilibro espiritualmente, emocionalmente, eu consigo praticar e levar aquilo e focar, né, nesse objetivo legítimo, né, que é o que eu vou levar daqui? Eu vou levar o exercício da minha inteligência, né? Kardec fala para nós, é o exercício da sua inteligência, o conhecimento que você adquiriu e a prática do bem e do mal. Se você teve a prática, o exercício para adquirir virtudes do belo, do bem e do nobre, né? A gente está apreciando. Eu vejo assim, quantas coisas acontecendo. Me deixa muito triste o cenário do Pantanal. A gente foi para Bonito. As plantações de soja, é produtividade? É aumento? É aumento de contribuição, de dinheiro que vem para o Estado, mais investimento. Mas a que preço? Como a Joana traz ali, né? Se eu pegar a supremacia do ego, eu estou a cada momento insatisfeito, porque aquilo não preenche. Todo esse dinheiro não preenche. E aí eu vou destruindo toda a natureza, que eu vou precisar de umidade do ar para respirar, e eu não tenho agora. Eu encontrei uns gaúchos, eu falei assim, vocês não têm noção do que a gente passou, e vocês agora estão passando pela seca, e nós pelo excesso de água. Aí a gente vem e sabe que tudo, nada é por acaso, né? Mas enfrentar desafios hoje, com 18 anos, com tantos estímulos, né? E a gente saber escolher qual é o objetivo legítimo. Eu tenho lutado com minhas filhas e com meu filho, para eles terem objetivos legítimos. Porque antes eu falava, eu queria que vocês tivessem bons empregos, muito dinheiro, sucesso, e aí eu me vi naquele lugarzinho lá sozinho. Ah, você correu tanto, você deixou tantas pessoas para trás, você não atendeu uma avó, uma bisavó, não sentou com o pai, não sentou com uma mãe, e agora você está sozinha lá no sucesso. Tá, quem vai ter palma para você? Se você tiver uma referência externa. E se você tiver uma referência interna, tá, mas por que eu estou aqui sozinho, sendo que eu venci? Por que ninguém está comemorando comigo? Então, quando for o nosso último dia de vida aqui nessa escola, né, na escolinha, né, Deus, com esse uniforme, eu aproveitei, eu fiz a prova que precisava ser feita, eu passei por ela, eu conquistei o que eu precisava conquistar. O objetivo foi bem definido quando eu delimitei, mas também, como a Maria, né, acolha seu ego. Ele está te trazendo até aqui. Verdade. Obrigado, era isso.
Então tá, gente. Se ninguém mais tem contribuição, a gente vai encerrando. Eu vou parar a gravação. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou tá bom? Ok? Deixa eu colocar aqui. Interromper gravação.